Pulei o texto, como sempre. Explique. Foi mal, galera? Explique como a doutrina do destino manifesto foi aplicada em benefício do expansionista norte-americano no Pacífico. E sempre conectivo, não esqueça, dê características da postura dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. De novo, duas partes, vamos ver se o texto nos ajuda. Na virada do século, o Caribe transformou-se numa espécie de grande lago americano, destinado a atender à sede de investimentos de uma sólida comunidade de negócios e às nascentes necessidades estratégicas e militares norte-americanas. Para além do Caribe e da América Central, as atenções se voltaram para o Pacífico. Essas áreas conformariam o laboratório para a retomada do destino manifesto, que no passado havia já servido de justificativa para ações expansionistas similares, em que o emprego da força era inevitável. O texto não ajudou porra nenhuma, correto? Correto. Vamos lá. Explique como a doutrina do destino manifesto foi aplicada em benefício dos interesses expansionistas norte-americanos no Pacífico e no Caribe. Tu lembras o que é destino manifesto? O destino manifesto vem acoplado ao Big Stick. O que é o Big Stick? É o grande porrete. Quando os interesses estadunidenses estavam em xeque, o grande porrete intervinha. O grande exemplo que eu posso te dar, que a maioria de vocês vai lembrar, é a independência de Cuba. A independência de Cuba estava vindo por um viés nacionalista. O que aconteceu? Os Estados Unidos intervieram na independência de Cuba, meteram a porrada nas forças espanholas, meteram porrada nas forças nacionalistas e impuseram o quê? A emenda Platt, lembra? O que é a emenda Platt? Sempre que os Estados Unidos quiserem, preste atenção no absurdo, sempre que os Estados Unidos quiserem, eles podem intervir na política e na economia cubanas. E, para tanto, eles terão uma base naval na ilha, que até hoje existe, Guantánamo. Lembra aquela prisão ilegal para supostos terroristas? Guantánamo nasceu em 1900 e pentelho, lá na emenda Platt. Tá certo? Isso é o Big Stick. Então, vamos lá. A pergunta é: explique como a doutrina do destino manifesto foi aplicada em benefício dos interesses expansionistas. O destino manifesto é mais maluco ainda. Deus, não sei se em pessoa ou essência, disse aos estadunidenses que eles são os civilizadores. E nós, macacos latinos, obviamente porque macacos latinos, somos muito inferiores. Então, cabe aos Estados Unidos intervir na América Central, a fim de quê? De norteá-la, olha que frase linda, gente, não chorem, por favor, norteá-la para o progresso. Mas como nós somos macacos latinos, a gente pode ser meio burrinho, correto? Então, quando os Estados Unidos meterem a porrada na gente, calma, porra, não fiquem nervosos. É importante. Eles estão fazendo isso quase que por caridade cristã. Eles estão fazendo isso para nos colocarem no plumo, no rumo de quem? Para quê? Me recuso até a falar essa porra para vocês. Então, o destino manifesto, ele legitima o expansionismo estadunidense, porque ele diz que aquela nação tem uma missão civilizatória de cunho, inclusive divino, para levar o desenvolvimento à América Latina. Aqui, na questão ao Pacífico e ao Caribe. Tá limpo? Por que Pacífico, Márcio? Havaí. Por que Pacífico, Márcio? Japão. Lembra que eles invadiram o Japão em 1854? Que tem até aquele filme do... Como é que é o nome do ator, hein? Porra, O Último Samurai. Esqueci o nome daquele cara. Se você já sabe aí na tua casa. Beleza? Então, expliquei o manifesto. Eu disse para vocês o que é. E agora vamos para a segunda parte da questão. Caracterize a postura dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Porra, Márcio, olha só. Primeira coisa que eu fiquei na dúvida aqui. A banca não misturou assuntos, não? Óbvio que não, porra. Óbvio que não. A Primeira Guerra Mundial adveio de onde? Da expansão imperialista, exatamente.
Então, primeiro eu vou responder a questão, e depois eu vou rodear esse assunto, porque o início do século XX e o final do século XIX, ele obrigatoriamente tem que cair amanhã. Fechou? Quais são as características da postura dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial? Vou dar um tempo de você pensar aí. 1, 2, 3, fui. Volta. Primeira postura foi de intervenção ou de isolamento? Exato, de isolamento. Os Estados Unidos não quiseram intervir na guerra. Eles, com tradição isolacionista, retraíram. Beleza? Beleza. Segundo ponto, eles fizeram ou não fizeram comércio durante a guerra? Fizeram. E por isso eles ganharam muito ou pouco? Muito. Basicamente vendendo para quem? Para a Entente. E aí está o problema. Se a economia estadunidense... Tu lembras? Vou falar devagar, anúncio. Faz uma mixagem mental, pulo de assunto. Vou andar para trás. Tu lembras que no século XIX houve a marcha para o oeste? Tu lembras que no século XIX a marcha para o oeste aqueceu a economia burguesa nortista? Tu lembras que o salto industrial da burguesia nortista foi grande e consecutivo? Você lembra que houve a Guerra de Secessão e a burguesia nortista passou a dominar a economia sulista? Então, os Estados Unidos no século XIX não estão tendo um crescimento endógeno muito grande? Esse crescimento endógeno estadunidense acabou preparando, entre aspas, para usufruir a guerra. Em que sentido? Porrada estancou na Europa, a força econômica das potências europeias diminuiu porque elas começaram a produzir para a guerra, e aí a exportação de primários e secundários pelos Estados Unidos fez o quê? Aumentou. E aí a Alemanha se ferra. Por que a Alemanha se ferra? Porque ela vai lá e ataca a Entente. Os Estados Unidos vão lá e vendem coisas para a Entente. Se os Estados Unidos vendem produtos para a Entente, a força do soldado da Entente tende a ficar perene. E a Alemanha não consegue comprar dos Estados Unidos. Então o que a Alemanha começa a fazer? A bombardear os navios mercantes. Qual é o entendimento do Império Alemão? Que navio mercante durante a guerra é navio de guerra. Porque se ele faz comércio com o meu oponente, ele instrumentaliza, ele dá instrumentos para o meu oponente conseguir se voltar contra mim. E aí o que os Estados Unidos fizeram em 17? Entraram no conflito. E eles entraram no conflito e foram decisivos para a vitória da Entente. Então, vou ler de novo a pergunta. Caracterize a postura dos Estados Unidos. Então, vamos lá. A postura dos Estados Unidos foi, inicialmente, passiva. Belicamente falando, os Estados Unidos não intervieram no conflito. Eles apenas faziam comércio com a Tríplice Entente. Até que, em 1917, eles entraram na guerra e foram decisivos para a derrota da Tríplice Aliança. Fechei? Ficou clara a parada? Se eu falei muito rápido, a aula vai ficar disponível e você volta e ouve de novo. Tá limpo? Beleza. Uma outra porra que pode cair sobre os Estados Unidos, que é muito importante. Muito importante. Pensa o seguinte. Os Estados Unidos ganharam ou perderam com a Primeira Guerra? Ganharam. Eles passaram de um país de um país periférico, a um país credor da França, a um país credor da Inglaterra e, portanto, de um país central. Aí o Wilson, que é o presidente dos Estados Unidos, pensou, porra, se agora eu sou central, se agora eu sou forte, eu quero um mundo estável ou um mundo instável? Pensa aí, Wilson, se você é presidente de um país que galgou uma ascensão meteórica e agora está no topo do mundo, você quer um mundo instável ou um mundo estável? Exato, um mundo estável. Então, os 14 pontos de Wilson propuseram uma paz na Primeira Guerra sem revanchismo. Eles não queriam, os Estados Unidos não queriam culpabilizar a Alemanha pelo conflito. Só que a França e a Inglaterra estavam destruídas, lembra? Então, o que a França e a Inglaterra fizeram? Impuseram o Tratado de Versalhes, não foi? O Tratado de Versalhes não foi extremamente revanchista? Então, o que os Estados Unidos reagiram? Como é que os Estados Unidos reagiram ao Tratado de Versalhes? Eles voltaram ao isolacionismo. Tá limpo? Eles voltaram ao isolacionismo. Não esqueça disso. Na Liga das Nações,
os Estados Unidos não têm papel relevante. Por quê? Porque eles são isolacionistas pós-Primeira Guerra. Eles foram contra o Tratado de Versalhes. Gente, quando que os Estados Unidos abandonaram o isolacionismo? Quando, porra? Exatamente, em Pearl Harbor. Tu lembras que teve que haver uma catástrofe nacionalista para que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra? Por quê? Porque desde a Primeira Guerra nós tínhamos uma ideologia isolacionista. Foi Pearl Harbor que fez os Estados Unidos abandonarem o isolacionismo. E aí, obviamente, depois da Segunda Guerra com a Guerra Fria, eles nunca mais serão isolacionistas, muito pelo contrário da beça. Fechei essa questão? Vou para a próxima. Posso? Posso. E é a última questão. Chegamos à quinta questão. Vamos embora, galera. Após a queda do Estado Novo, em 45, o Brasil se redemocratizou, votou a Constituição de 46 e, apesar dos momentos dramáticos de conflito, conheceu eleições livres até o golpe militar de 64. Indique ao primeiro comando os 3 principais partidos que disputavam o poder em nível nacional entre 46 e 64. Quais são os partidos políticos que disputavam o poder entre 46 e 64? E explique, o outro comando é explique um dos momentos de crise políticas ocorridos no período. Gente, vamos lá. Tu lembras que o Estado Novo acabou com o Vargas tentando manutenir o poder? Com aquele movimento chamado movimento queremista, queremos Constituição com Getúlio? Nesse processo de tentativa de manutenção do poder, o Getúlio reabriu a vida partidária, ainda durante o Estado Novo. Tu lembra dessa porra? Foram criados 3 partidos. Vou escrever aqui para tu. O Partido do Sindicato Urbano, o PTB. O Partido da Elite Nacionalista, quase sempre rural, o PSD. O Partido Anti-Vargas, a UDN. E, como a guerra ainda estava ocorrendo, o PCB, galera, foi legalizado. Vamos por partes. Já te dei a resposta. Quais são os 3 principais partidos que disputavam o poder em nível nacional em 46 e 64? O PTB, PSD e o UDN. Tá limpo? Mas, senhor, por que o PCB não era forte? Porque o PCB nem era. Ele foi cassado em 46. Logo no início do governo Dutra, o Dutra não aderiu ao projeto estadunidense na Guerra Fria, ele não era alinhado à União Soviética, então o Dutra, em 46, já cassou o PCB. Então o PCB, ele vai ficar na ilegalidade o tempo todo, tá bom? Beleza. Qual é o papel do PTB? Não sei. Vou te explicar por que eu não sei. O PTB, agora cuidado que eu vou dificultar, hein? O PTB nasce pelego, ou seja, ele nasce subserviente à vontade do Vargas. Então ele não era um partido combativo, ele era um partido que andava ao lado do Vargas. Primeira parte. Só que o Vargas se suicidou em 54, tu lembras? Quando o Vargas se mata, presta atenção agora que é difícil, o PTB perde o seu grande referencial, que era o Vargas. Isso dá ao PTBista pés próprios. Márcio, eu não entendi. O que é pé próprio? Antes, eu ouvia o grande líder e seguia o grande líder. Agora, o grande líder se foi. Sem o grande líder, o PTB ganha a autonomia de raciocínio. E quando o PTB ganha uma autonomia de raciocínio, e como ele é formado por pobres, o que ele fez? Ele foi guinando para a esquerda. Quando o PTB começou a guinar para a esquerda, eu que sou comunista, presta atenção, hein, porra, eu sou comunista. Se eu sou comunista, eu sou varguista? Se eu sou comunista, eu sou varguista ou não? Não. Só que eu vi que o PTB está guinando para a esquerda. Como o PCB está caçado, o que muitos comunistas fizeram? Exato, entraram no PTB. E quando no final da década de 50, vários comunistas entrando no PTB,
o PTB se torna cada vez mais um partido de esquerda. Concorda? Então há dois PTB. Há dois PTB. O PTB até 54, que é um PTB menos combativo, dominado pelo peleguismo, e um PTB pós-54, um PTB que gradativamente foi guinando à esquerda, inclusive recebendo filiação de comunistas enrustidos, comunistas que não se declaram comunistas pelo simples fato de que seriam caçados com 2 S e com C cedilha. Fechou? Beleza. E Márcio, e a UDN? A UDN eu também não sei. A UDN também é um partido maneiro. Gente, preste atenção. A UDN não nasceu golpista. Na origem da UDN tem até o PSB. O PSB está contido na UDN. A UDN nasce como uma frente anti-varguista. É a vitória consecutiva do varguismo e o crescimento e influência dos Estados Unidos que vai fazer com que na década de 50 o Carlos Lacerda consiga homogeneizar quase que completamente um discurso golpista na UDN. Então o que eu acabei de dizer? Que a UDN nasce não golpista. Ela nasce uma frente heterogênea antivarguista. Só que o Carlos Lacerda, na década de 50, consegue transformar o partido no partido golpista ligado umbilicalmente a Washington. Está fechado? Só falta falar do PSD. PSD é fácil. PSD é a elite nacionalista, quase sempre rural, ou aquela ligada ao Estado, que defende o varguismo, mas sem a capilaridade social do PTB. Tá bom? Beleza. Vamos para a segunda parte da questão. Explique um dos momentos de crise política ocorridos entre 46 e 64. Gente, para mim seria legal falar do Vargas, porque o suicídio do Vargas é maneiro, todo mundo gosta, é um assunto que geraria uma aula agradável. Mas eu acredito que hoje, no final do ano, o aluno do Pense, o aluno do QG que já estudou pra cacete, ele domina muito bem a crise de 54. Eu vou falar de outras crises que são mais complexas. Eu vou falar, por exemplo, dessa crise aqui, ó. Desculpa. Zebrei aqui, gente. Foi mal. Aqui, ó. A vitória de JK na eleição. Essa é a grande crise que eu queria falar. Preste atenção nessa crise aqui. Preste atenção em mim, por favor. Vargas se matou em 54. Correto? Vargas se matou por quê? Porque ele não aguentou a pressão. O JK surge como candidato do PSD-PTB. PSD-PTB, não PTB-PSD. Quando o JK diz, sou herdeiro de Vargas, o que a massa faz? Elege o JK. Só que o Carlos Lacerda não quer aceitar a vitória do JK. Alguém lembra o que o Lacerda fala? Ele fala que o JK não ganhou a maioria dos votos. Não havia essa exigência na Constituição de 46. Vence quem tem mais voto. Só que o Lacerda, golpista, não queria aceitar a vitória do JK. O JK, gente, não ia assumir. Vai surgir do além na tua cabeça quem? O General Lott. Quem é o General Lott? O General Lott é o comandante do Exército na região Sudeste. Ele é nacionalista e ele vai fazer um golpe preventivo para permitir a ascensão do JK. O que é o golpe preventivo do General Lott? Ele coloca o Exército na rua e diz, como o JK venceu, ele vai assumir. Sabe para quem que o General Lott estava falando isso? Basicamente para a aeronáutica. Não sei se você vai lembrar, mas um dos motivos fundamentais do suicídio do Vargas foi o atentado da Toneleiros, aquele que o Lacerda tomou um tiro e o Major Rubem Vaz, da aeronáutica, morreu. Aquele assassinato caiu nas costas do Vargas. Então a aeronáutica acusava o Vargas e o varguismo
de assassinato. Então a aeronáutica não queria aceitar JK de jeito nenhum. Só que comparar a aeronáutica brasileira, quanto mais a aeronáutica da década de 50, com o exército, o general Lott botou o exército na rua e falou, aeronáutica, porra nenhuma, ele vai assumir. Ainda houve uma rebelião numa base chamada de Jacareacanga, lá no extremo sul do Brasil, mas esqueçam isso, o general Lott garantiu a ascensão do JK. E para nossa surpresa, por isso que eu quero falar dessa crise, houve a crise. Não houve? Houve. O governo do JK foi instável? Não. Por que o governo do JK, galera, não foi instável? Por que o governo do JK, não foi instável se ele começou completamente desacreditado? 50 anos em 5, lembrou? Lembrou que o JK fomentou a economia, subsidiando a burguesia, tanto a nacional quanto a internacional? Tu lembrou que a megalomania do JK fez com que ele pretendesse fazer 50 anos em 5, e até hoje quem estuda pouco acha ele um empreendedor, que o cara é bom pra cacete, etc e tal? Tu lembras? Chega na tua casa, você que estuda, e fala, porra, a herança do JK foi maldita. Um proto-intelectual da tua casa vai falar, lógico que não, o JK fez isso, fez aquilo, fez Brasília. Você que estudou sabe. O JK deixou uma dívida externa absurda, deixou uma dívida interna absurda, deixou uma inflação em alta, deixou um Estado desestruturado, não foi? Só que o JK foi ao encontro ou de encontro aos interesses burgueses? Ele foi ao encontro. Então o JK, ele subsidiando a burguesia, ele ganhou paz interna. Tanto que ele é o presidente Bossa Nova. Não é isso? Calma, paz, amor, barquinho, bonitinho, Ipanema, etc e tal. Agora eu vou para um outro lado. Márcio, mas calma aí, a aeronáutica não gostava dele. Sabe o que o JK fez? Comprou um porta-aviões. Um porta-aviões velho dos Estados Unidos, mas um porta-aviões. Um porta-aviões que encheu os olhos de quem? Exato, da Marinha e da Aeronáutica. As duas forças que estavam contra ele, perfeito. Mas aí tem uma jogada de mestre. O JK inventou um dos piores cânceres que a ditadura militar aprofundou. Sabe o que o JK fazia para ganhar legitimidade? Ele nomeava almirante, brigadeiro e general para os altos cargos das empresas públicas. Então, ele dizia o seguinte, eu vou nomear para a CSN o general tal, eu vou botar na Eletrobras o almirante tal, nomeando o alto escalão das Forças Armadas para cargos públicos muito bem remunerados. O que o JK ganhou? A complacência das Forças Armadas. Então, eu vou falar devagar. O JK começa o governo dele em crise. E essa crise depois não se aprofunda. Pelo contrário, arrefece. Por quê? Porque a burguesia udenista viu o parque industrial crescendo. 2, porque a aeronáutica e a marinha se sentiram valorizadas com a compra dos porta-aviões. 3, porque as 3 forças armadas viram seus líderes ganharem cargos públicos muito bem remunerados. 4, a classe média via o crescimento econômico como pouca ou muita oportunidade de emprego. Muita. Então o JK ganhou o apoio de muita gente. E não esqueça de uma coisa, hein, porra. O JK legalizou o PCB? Não. E como ele não legalizou o PCB, ele também foi ao encontro das elites. Fechou? Beleza. Um outro momento de crise que eu posso falar aqui é a renúncia. Renúncia de quem, galera? Exatamente, do Jânio Quadros. Por que o Jânio Quadros renunciou? O Jânio Quadros renunciou porque o Jânio Quadros tinha um projeto político por trás da renúncia. A Constituição de 46, ela fazia com que você votasse em uma cédula para presidente, em outra cédula para vice-presidente. E quem era o vice-presidente do Jânio Quadros? O vice-presidente do Jânio Quadros é o João Goulart. João Goulart é um varguista histórico, tá? Mais à esquerda do que os varguistas normais, que fora ministro do Trabalho no último governo Vargas e propuseram um aumento salarial de 100% para o salário mínimo.
Então o João Goulart era muito mal visto pela elite brasileira. A elite brasileira desenhava o João Goulart como um comunista radical, coisa que ele não era nem de longe. Nem de longe, pelo amor de Deus. Não esqueçam que o varguismo é populista. E o populismo quase sempre é de direita. Tá certo? Beleza. Então vamos lá. O Jânio Quadros pensou: a elite reclama da minha postura. Se eu renunciar, quem vai assumir é o meu vice, o João Goulart. O João Goulart, que a minha elite, que me critica, odeia. Então o que eu vou fazer? Eu vou renunciar, aproveitando que o João Goulart está em visita no exterior que eu mandei, vou renunciar, e a elite vai descobrir que com a minha renúncia quem vai assumir é o João Goulart, e aí a elite em pânico vai rasgar a carta de renúncia e vai pedir que eu fique. Quando a elite pedir que eu fique, eu vou fazer um doce, vou dizer que não quero ficar, e isso vai me dar a chance de fortalecer o meu poder. Isso foi o golpe da renúncia. Tá certo? Márcio, eu não entendi uma coisa. Eu te induzi ao erro, eu te induzi à dúvida de propósito. Você está perguntando assim, mas por que o Jânio Quadros teve que renunciar? Por que a elite não gostava dele? Alguém sabe por que a elite não gostava do Jânio Quadros? Lembrou aí? Vou te explicar. Porque o Jânio Quadros era errático. Em que sentido ele era errático? Quem erra, erra. Quem é errático é vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima e vai para baixo. Errático é aquela pessoa que não tem um norte. O Jânio Quadros queria uma política externa independente para se aproximar do terceiro-mundismo e fazer comércio. E para isso ele deu uma medalha de honra para o Che Guevara. Ele deu a principal medalha do Brasil, que é a do Cruzeiro do Sul, para o Che Guevara. O que para a direita que o elegeu era uma heresia. Ao mesmo tempo, ele se aproximou do FMI e fez políticas extremamente duras de controle inflacionário, o que prejudicou a burguesia porque tirou da burguesia subsídios. Aí, para capitalizar o Brasil, ele inibiu a remessa de lucro para o exterior, o que era favorável aos Estados Unidos. Moral da história: se eu inibir a remessa de lucro para o exterior, eu ataquei o capital imperialista. Se eu cortei subsídios e fiz uma política restritiva de crescimento, eu atrapalhei a burguesia industrial. Se eu dei medalha para o Che Guevara, eu ataquei a todos. Então o que acontece? Eu perdi o apoio dos udenistas que me fizeram. Tá certo, galera? Matamos tudo? Fechamos. Olha só, boa prova amanhã, fica tranquilo, faz o que eu falei, sublinhe os comandos, 2 frases para tudo, tá certo? Beijo, boa prova, até lá.